Alexandre. Presente. Adrian e Alexandre não voltaram? Presente. Tá, o Xande aí. Ok, Xande. Cecília. Presente. Bruno ainda não voltou. Adrian, ok. Bruno ainda não voltou. Gabriel Bonilha. Gabriel Silveira. Presente. Eu vi, Adrian. Eu vi que tu tentou responder ali. Ok, Gabriel. Gabriel Bonilha não. Gabriel Silveira sim. Gabriele Paz. Aqui. Gabriele Souza não. Guilherme não. Não entrou Guilherme? Não, né? Guilherme não. Andrea. Andrea. Ainda não voltou também. Iago. Aqui. Iago, ok. Isabelle Lopes. Também não voltou ainda. Então, Isabelle Lopes ainda não voltou. Isabela Leão. Aqui, prof. Ok, meu bem. Andrea, tu já me escuta, Andrea? Já não, também. Jennifer. Não, a Jennifer também não voltou. Juliane. Júlia. Júlia. A Júlia não respondeu nem na primeira chamada, né? Tá só de corpo presente. Cauã. Cauã não tá. Luiz Diogo. Diogo tá aí, ok, Diogo. Manu. Oi. Manoel. Oi. Maria Naval. Aqui, prof. Maria de Santana. Maurício não. Paula. E Samuel. Aqui. Faltam responder. Ok. Paula. Quem é que não respondeu? Júlia, né? E a Andrea. Paulinha, tudo bem? Já voltaste, Paulinha? Não deve ter voltado ainda. Oi, Andrea. Andrea voltou. Tá. E quem não entrou ainda foi o Bruno, a Isabelle Lopes e a Jennifer, que estavam no primeiro período e saíram e não voltaram. Vamos ver. Certo, então. Vamos continuar. Continuamos nós. Deixa eu entrar aí a apresentação para vocês. Nós paramos, então, na
nesse início de colonização, a colonização ali do Martim Afonso de Souza, estávamos começando a falar sobre as capitanias hereditárias, né? Bom, ocorre que o rei de Portugal, ele não tem dinheiro suficiente, recursos suficientes, né, para explorar essas terras, tá? Então, o que ele vai fazer? Ele vai conceder a exploração das terras do Brasil a donatários, que chamavam de fidalgos, tá? Fidalgos é o nobre, né? E que aqui no Brasil vão ser chamados, então, de donatários, são os capitães donatários. Olha o Guilherme, que milagre. Chamados capitães donatários. Bom dia, Guilherme. Bom dia, meu bem. Estava sumido, hein? O que houve que tu não tem aparecido nas minhas aulas? Não gostas mais de mim? Hein? O que houve que tu não tem aparecido nas aulas? Preciso saber como é que anda a tua situação. Não sabe por que tu não tem entrado? Me diz uma coisa, pelo menos, então, tu tem assistido as aulas gravadas depois, Guilherme? Para mim saber como é que tu anda no conteúdo. Tem assistido e tem feito os exercícios do livro conforme tem sido pedido nas aulas? Ok, então, qualquer dúvida que tu tenha sobre o conteúdo é só perguntar, tá? Só que agora eu vou para a tela de apresentação, então quem tiver que falar alguma coisa, quiser perguntar alguma coisa, questionar alguma coisa, no microfone, por favor, tá bem? Já está aparecendo aí para vocês, né, pessoal? Sim. Ok, então. Já que eu voltei aqui para aceitar ali a entrada do Guilherme, deixa eu ver se as gurias já voltaram. Júlia, voltaste, Júlia? A Júlia, eu acho que tá assim, né? Off, né, como o outro, né? E no primeiro período ela respondeu. Tá, então não voltou nem o Bruno, nem a Jennifer, né? Era o Bruno, a Jennifer e a Isabelle Lopes. Não voltaram. Muito bem. Vou indo para a tela de apresentação, então. Tá? Então, o rei decide, então, diante disso, dividir o Brasil em 15 capitanias, em 15 lotes de terras, que a gente chamou, então, de capitanias hereditárias, está lá na página 155 do teu livro, quem quiser acompanhar no livro, tá? Decide, então, dividir o litoral brasileiro em 15 faixas de terras que foram chamadas de capitanias hereditárias. Por que hereditárias? Porque são recebidas por herança, ou melhor, são passadas por herança de pai para filho, tá? Então, esses primeiros colonizadores que vieram para cá, né, e receberam essas capitanias, vão ser chamados de capitães donatários, ou simplesmente donatários, né? Eles vão poder passar a concessão dessa terra para os seus filhos, né? Os seus filhos vão poder receber isso por herança, essa capitania, tá? No geral, o sistema de capitanias ele vai fracassar, porém, duas capitanias, tá, elas darão certo, elas vão prosperar, que são as capitanias de Pernambuco, né? Localizem aí no mapa, tá? Onde é que elas ficam, e as capitanias de São Vicente, certo? Bom, vamos ver aqui o seguinte, então. Primeira coisa que eu vou destacar no mapa aqui, que a gente já tinha falado, né, lá quando a gente viu a colonização da América Espanhola e Portuguesa, é a questão do Tratado de Tordesilhas, né? Observa de novo no mapa, tá? Que de acordo com o Tratado de Tordesilhas, o Rio Grande do Sul, por exemplo, pertencia à Espanha, né? Então, de acordo com o Tratado de Tordesilhas, é só essa parte em verde que está aí no mapa que pertence a Portugal, o resto é território espanhol, né?
conforme o Tratado de Tordesilhas, que foi assinado em 1494 entre o rei da Espanha e o rei de Portugal, na cidade de Tordesilhas, por isso que ele ganha esse nome, fica na Espanha, a cidade de Tordesilhas, foi marcada uma linha imaginária, né, a 370 léguas das ilhas de Cabo Verde, aquelas ilhas que ficam no norte da África. Media-se 370 léguas, se passava essa linha imaginária, né? Todas as terras a leste desta linha pertencem a Portugal, todas as terras a oeste pertencem à Espanha, tá? Então, desta forma, somente o litoral brasileiro pertencia a Portugal. Depois nós vamos continuar trabalhando, o capítulo 9 trata da expansão territorial do Brasil. Nós vamos ver como é que os portugueses fizeram para expandir o território brasileiro e ficar do tamanho que ele é hoje, tá? Se boa parte desse território, pelo Tratado de Tordesilhas, pertenceria à Espanha, mas depois a gente vê isso. Tá bem? Então, voltando aqui para as capitanias. Então, o que são capitanias, né? São lotes de terras concedidos, né, a donatários para que eles explorem os recursos dessas terras, tá? Como diz aqui no slide, a maior parte das capitanias não deram certo, fracassaram, tá? Vamos ver os motivos, os porquês que elas fracassaram, né? Apenas 2 capitanias vão dar certo. São Vicente e Pernambuco, e já te adianto, por causa do plantio da cana. Seguido da de São Vicente e Pernambuco vai vir Bahia, uma terceira capitania que vai funcionar, mas ela vem no segmento do plantio da cana em Pernambuco, então por isso que a gente considera São Vicente e Pernambuco, tá? Opa, voltando para cá ainda, tá? Por quê? Quais são os motivos que fazem com que as capitanias não deem certo, com que as capitanias fracassem? Vários. Primeiro, tá? Vamos botar assim primeiro, a distância entre Portugal e Espanha. Né? A distância impossibilitava a comunicação. Tá? Estes capitães donatários, eles vinham para cá explorar a terra com seus próprios recursos, o seu dinheiro. Então, eles tinham que trazer pessoas para agricultar, camponeses, eles tinham que trazer alguns homens de armas, né? Porque não dava para contar somente com um pouco exército colonial que vai ter nesse período aqui, né? Porque eles vão sofrer ataques de índios, né? Os índios dessas alturas já sabem que os caras estão aqui para explorar a terra e para escravizá-los. Então, os índios se organizam, né, contra esse avanço, né, das terras por Portugal, né? Esse domínio das terras. Então, eles vão sofrer ataques de índios, eles têm que desmatar, né? Muitas vezes eles vão ser acometidos de doenças que eles não conheciam ainda, né, por causa dos insetos, picadas de insetos, picadas de cobras, né, ataques de animais ferozes, como onça, por exemplo, né, então tudo isso, né, custa dinheiro e eles vão estar num mundo totalmente distante daquele mundo que eles estão habituados, acostumados, né. Nesse início de colonização, eles vão contar muito com os indígenas, né, principalmente nessa questão da medicação. Claro, como os índios são divididos em tribos, vai valer aquela questão da rivalidade, né, que eu falei lá do Hernán Cortés, né, que conquistou o território mexicano, o território dos astecas, e do Francisco Pizarro, né, que conquistou o território dos incas. Aqui não vai ser diferente, né? Eles vão se aliar a algumas tribos para combater outras, né? Como as tribos aqui indígenas, elas são muitas vezes rivais, né? Disputam muitas vezes a mesma terra, então elas não tem problema nenhum delas se alinharem aos portugueses, ou ao espanhol, ou a franceses, para combater outros, né? E eles vão aproveitar dessas rivalidades, né? Os europeus vão aproveitar dessas rivalidades para dominação. Porém, então, distância da metrópole, em função da comunicação, ataque de índios, né? Doenças que pode vir, né? Mais que a gente pode colocar, falta de recursos, né? Muitos capitães donatários que receberam as capitanias perceberam que, mesmo sendo uma faixa de terra, porque o Brasil foi dividido em 15 faixas, ainda assim era muito dinheiro para empreender nesse projeto de colonização. O empreendimento colonial era muito caro e eles não tinham tanto dinheiro assim, né? Então, por isso, a maioria desses capitães donatários sequer vieram para o Brasil, tá? Sequer vieram. E os poucos que vieram, né, dos poucos que vieram, apenas 2 conseguiram prosperar, que foram as capitanias de Pernambuco, do Duarte Coelho, e as capitanias de São Vicente,
que são as capitanias do Martim Afonso de Souza, que é aquele primeiro colonizador, né, que já tinha vindo, já estava aqui, na verdade, né. Aliás, Martim Afonso de Souza, ele recebe 2 capitanias, tá? Nós temos 15 capitanias, faltou dedo. Nós temos 15 capitanias, mas nós temos 14 capitães donatários, porque o Martim Afonso de Souza, como ele foi o primeiro colonizador, né, a primeira expedição colonizadora, ele acaba ganhando 2 capitanias, tá? E elas vão ter o nome de São Vicente. Por isso que se tu observar aqui embaixo no mapinha, ó, tá? Tu tem 2 vezes o nome de São Vicente, dá uma olhadinha ali para tu ver. São Vicente 1, São Vicente 2, diz no teu mapa da página 155. Estão vendo? Sim. Tá? É por causa disso, porque o Martim Afonso de Souza, ele ganhou 2 capitanias, tá? Então, recapitulando, o que são capitanias hereditárias? Tá? São lotes de terra, são 15 lotes de terra que foram cedidos pelo rei de Portugal para a exploração, né, de nobres no Brasil, que são chamados os fidalgos, que aqui foram chamados então, de capitães donatários, tá? Por que elas são chamadas hereditárias? Porque elas passam por direito de herança de pai para filho. E aí vamos entender uma coisa: o direito de exploração da terra é do donatário, mas a terra é do rei de Portugal. A propriedade da terra é de Portugal. É como se ele arrendasse essas terras do Brasil, certo? Então, assim, ó, 2 documentos vão ser importantes para assentar, né, colocar no papel, né, direitos e deveres, né, entre donatários, entre os capitães donatários e o rei de Portugal. Um documento é a chamada Carta de Doação. Né? Na Carta de Doação são concedidas as terras de exploração. Tá? Então, nesta carta, é a carta em que o rei de Portugal deixa claro que aquela capitania pertence àquele donatário, que ele tem o direito de explorar com seus próprios recursos, né, e que ele tem o direito, então, de passar por herança, né, mas também fica previsto ali que, em caso de não ter herdeiros, a capitania volta para Portugal, porque o proprietário é o rei de Portugal, tá? Ele é o dono da colônia, tá? É o que vai acontecer com a capitania da Bahia, por exemplo. O capitão donatário vai morrer, ele não terá herdeiros, né? Não deixou herdeiros, então a capitania vai voltar para o domínio de Portugal, tá? E a carta foral, ou simplesmente foral. A carta foral, ela estabelece os direitos e os deveres dos donatários, né, em relação a Portugal, tá? Então, quais são os direitos, né, que o donatário tem no Brasil? Né, o direito de explorar, o direito de dividir a capitania em sesmarias para exploração, tá? O que é a sesmaria? Já vamos dividir aqui, ó. O rei não dividiu o litoral em 15 lotes, chamou de capitanias. Cada donatário que vem para cá também pode dividir a sua capitania em porções menores, e isso vai ser chamado de sesmarias. E ele pode, então, arrendar para outros, para terceiros, tá? Então, o capitão donatário, ele vem para cá e ele traz lá com ele mais uns 3 ou 4 nobres, né? E arrenda parte dessas terras para os outros nobres poderem explorar, né? Isso é a sesmaria, tá? Essa divisão menor da terra. Outra coisa, toda a exploração dos recursos da terra, tudo que eles explorarem, eles têm que mandarem o imposto para a coroa. Isso tá na carta foral também. Eles têm o direito de exploração, mas todo o produto explorado tem que ser enviado a parte da coroa, em forma de impostos, né? Eles têm o dever, né, de povoar, de explorar, né, e de pagar os impostos à coroa portuguesa, de defender as terras dos estrangeiros, né? Então, eles estão vindo para cá também com esse objetivo, tá bem? Aliás, um dos motivos que faz o rei plantar o açúcar no Brasil e começar a colonização também é a possibilidade de perder as terras do Brasil para esses estrangeiros que estão vindo para cá, né, tentando colonizar, que é a França, a Holanda, a Inglaterra, os espanhóis também. Eles não vão respeitar o limite de Tordesilhas, nem ele, nem os portugueses, né? Certo? Entendido até aqui, pessoal?
Me deem Sim, um ok. entendido. Entenderam? Tem alguma dúvida até aqui? Porque nós vamos entrar agora em governos gerais, que está na página 156 do teu livro. Até aqui tranquilo? Deixa eu ver uma coisa também a respeito das capitanias hereditárias, tá? Eu disse para vocês que as que prosperaram foi São Vicente e Pernambuco em função do plantio da cana-de-açúcar, correto? E avisei vocês os motivos que não prosperaram. Quanto à questão política nas capitanias, para que a gente entenda por que entram os governos gerais, tá? Capitanias hereditárias e governos gerais são as primeiras formas administrativas do rei de Portugal nas terras brasileiras, tá? É uma organização político-administrativa. Quais são as diferenças entre elas? Nas capitanias, o rei deu autoridade total aos capitães donatários dentro da sua capitania. Então, cada capitão era a lei dentro da capitania. A gente pode assemelhar, para entender, as capitanias hereditárias aos feudos medievais. Lembra que na Idade Média os senhores feudais eles eram a lei dentro do seu feudo? Eles estipulavam as regras, as leis, o peso dos impostos, tinham a sua própria moeda, lembram disso? Então, nas capitanias vai ser semelhante. O capitão donatário ele é a lei e o juiz dentro da sua capitania. Na capitania do outro ele não manda, mas na dele quem manda é ele. Ele impõe a regra que ele quiser. E ele pune da forma que ele achar melhor. Tá? Ele é a lei dentro da capitania, ele só responde ao rei de Portugal, a mais ninguém. Só que esse sistema fracassou. Por que ele fracassou? Né? Além dos motivos que eu te falei, né, que a distância com a metrópole, né, a questão da comunicação, ataque de índios, né, as doenças, falta de recursos, tá? Tinha a questão também política, né? Um poder descentralizado, que a gente chama assim, quando cada capitania tem o seu próprio poder, quando cada capitão é a lei dentro do poder, né, que é assim, semelhante nos feudos também era assim, a gente diz que o poder político era descentralizado, fragmentado, dividido nas mãos desses donatários. Então, aí fica mais difícil, né? Fica mais difícil do capitão donatário, ou melhor, do rei, impor uma regra geral para todas as capitanias. Fica mais complicado, porque os interesses dessas capitanias não vão ser os mesmos. Tá? Mesmo que a parte de Portugal seja só o litoral brasileiro neste momento, ainda assim o nosso litoral é imenso. Tá? Hoje o Brasil ele é um país continental. Tá? Então, o que acontece? Esses capitães donatários daqui a pouco começam a tomar regras, muitas vezes contrárias à vontade de Portugal. Muitas vezes eles vão aplicar leis aqui no Brasil, dentro da sua capitania, que vão contra aquilo que Portugal quer no Brasil. Então, diante disso, o rei implanta os chamados governos gerais. Tá? O que são os governos gerais? Tá? É uma forma de centralizar o poder na colônia. O rei vai aproveitar que o capitão donatário da Bahia faleceu e não deixou herdeiros, então ele vai recuperar essa capitania, era um direito que ele tinha, e ele vai enviar para cá o primeiro governador-geral do Brasil. Tá? Nós teremos vários governadores gerais, mas a gente sempre estuda os 3 primeiros, né? O primeiro foi o Tomé de Souza, né? Que vem para cá, então, já com esse objetivo de centralizar o poder na colônia, e ele vai vir, então, para a capitania da Bahia. E a Bahia vai passar a ser, então, a sede do governo, principalmente a cidade de Salvador, que vai ser fundada neste momento pelo Tomé de Souza. Tá? Então, funda-se a primeira capital do Brasil neste momento, que é Salvador. E, a partir de então, todos os capitães donatários têm que responder a este governador-geral. Né? Então, agora muda as coisas. Né? A divisão territorial em capitanias, ela continua, mas o sistema político-administrativo agora é os governos gerais,
com o poder centralizado nas mãos desses governadores gerais, que respondem diretamente, então, ao rei, tá? Eles são uma espécie, vamos chamar assim, de vice-rei dentro da América, né? Dentro do Brasil português, ou seja, do Brasil, das terras da colônia, tá? Uma espécie de vice-rei, tá? Esses governadores gerais. Eles são a autoridade maior dentro da colônia. E eles vão trazer com eles, tá? Alguns auxiliares de governo que a gente já vai trabalhar. Também existiam as câmaras municipais, né, que eram órgãos políticos compostos pelos chamados homens bons. Lembra dos cabildos na América Espanhola? Que são aquelas câmaras municipais. Aqui nós vamos chamar de Câmara Municipal mesmo. São as câmaras de vereadores, né? E elas são ocupadas pelos chamados homens bons. Mas quem são esses homens bons, né? Não é bons de bonzinhos, é bons de superioridade. Né? E se colocavam homens bons porque são brancos europeus católicos cristãos, né? Então, estão acima, né, dos selvagens, dos negros, né, índios, tá, dos mestiços, tá? Então, eles são os grandes proprietários de terras que vieram para cá, né? São a descendência, né, dessa elite branca europeia que veio para cá, né, e que pode, então, participar, né, da administração das vilas e cidades. Outra coisa que eu já quero diferenciar para ti aqui, ó, o que é vila, o que é cidade no Brasil colonial, tá? Não tem. Hoje, para nós, o que é uma cidade? Alguém me diz aí rapidinho para a gente encerrar a aula de hoje. O que é uma cidade? Digam para mim. O que é uma cidade? Vamos lá? Pelo amor de Deus, o que é uma cidade, gente? Olha a geografia. Qual é o conceito de cidade, de município? Nada? Bom, a cidade ela é composta, a gente pode dizer assim, que ela é formada, né, por uma área urbana e uma área rural. Nos dias de hoje a gente chama de aquela que faz uma área urbana, uma área rural e seus distritos, né? E a vila, né, é aquele pedaço menor, digamos assim, que fica dentro da cidade. É isso? Né? Então, várias vilas, né, vão compor, várias vilas junto, que são, a gente chama de bairros, né? Junto com o centro urbano, vão formar ali as cidades, certo? Na época da colônia, não era assim os conceitos. Eram chamados cidades as fundadas com aval, né, ou amando do rei. Tá? Todas as que eram fundadas com aval ou amando do rei, tá? Ou reconhecida posteriormente pelo rei, a gente chamava de cidades, se chama de cidades. E as vilas são as fundadas pelos próprios colonizadores aqui, né? Que não foi reconhecida pelos reis. E muitas vezes as vilas elas eram maiores que as cidades, tá? Então, por isso que esse interesse, né, entre os donatários e os reis acabou muitas vezes sendo contraditório, né? Entrando em choque. E aí o rei opta, então, por centralizar o poder na colônia, criando os governos gerais. Certo, meus queridos? Pessoal, como eu já havia deixado a página 168 de tema e a gente ainda não teve tempo de corrigir ela, então, hoje, eu vou deixar só o exercício 9 da 169, tá? Deixa eu ver, 9 não, 11, desculpa. Eu tinha deixado até o 10, tá? Então, só vou acrescentar o 11, dá 169, fica ali para a gente corrigir para semana que vem 168 e 169 inteiras, certo? Estão liberados. Beijitos. Bom final de semana aí para vocês. Bom Dia das Bruxas, para quem gosta.